Graça e paz, eu sou o pastor Roberto Damasceno e eu gostaria de convidá-lo a refletir na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 até o verso de número 24. Assim está escrito, queridos: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu gostaria de falar sobre a cruz. A cruz que era dois troncos de madeira, que um era pregado de uma forma transversal sobre o outro, formando a cruz. Esse instrumento era usado na época do Império Romano e na Antiguidade como instrumento para castigo de malfeitores, de pessoas que cometiam crimes. E essas pessoas eram condenadas à morte por crucifixão, para servir de exemplo para todos. A pessoa que era sentenciada a esse tipo de morte era obrigada a carregar a sua própria cruz e fazer um trajeto da cidade até o lugar da sua crucifixão, para que ficasse no ponto de destaque, ficava o dia todo exposto ali até ele morrer, para servir de exemplo e para que fosse num lugar em destaque visível, que todos passassem por ali, vissem e tomassem como exemplo para si mesmo, para não cometer os mesmos crimes que aquela pessoa cometeu. Era uma forma deles exercerem juízo e justiça. Jesus foi condenado a esse tipo de morte, né? Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 17, diz assim: então os soldados tomaram a Jesus e ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. E ele foi ali crucificado entre dois marginais, entre dois condenados, um de cada lado e Jesus no meio deles. Então, queridos, como diz o apóstolo Paulo, por mais que a mensagem da cruz seja motivo de escândalo para os judeus, porque o judeu, na sua lei, dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele era maldito? Porque ele havia cometido algum crime, transgredido a lei, por isso ele tinha sido sentenciado a ser pendurado no madeiro. Então havia uma lei no Antigo Testamento que o amaldiçoava por causa dos crimes que ele cometeu, e por esse motivo ele foi sentenciado ao madeiro. E Paulo fala, essa mensagem ela se parece loucura para os gregos, porque como uma pessoa crucificada numa cruz será o salvador da pátria, o salvador da humanidade, o salvador do ser humano. Então era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, né? Como ele diz aqui, citando um texto do Antigo Testamento: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E vem essas perguntas que Paulo fala: onde está o sábio? Onde o escriba, que é a pessoa instruída? Onde o inquiridor deste século, o filósofo? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria do mundo o mundo não conheceu a Deus. Ou seja, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero falar da importância da cruz, porque a cruz é o símbolo do cristianismo, por
que, apesar de ser uma contradição do ponto de vista racional, pois se tornou símbolo de morte e a cruz passou a ser popularizada a partir de Jesus, que foi um justo, de uma forma injusta, sentenciado a uma morte de malfeitor, de marginal, de criminoso, embora não houvesse cometido pecado algum, porque Jesus assumiu o meu e o seu lugar, morrendo a nossa morte, fazendo uma transferência, ficou no meu e no seu lugar, pagando os crimes que nós cometemos, sendo sentenciado à morte que era para mim e para você. Ele se submeteu à crucificação, à morte da pior forma possível, porque uma pessoa que era sentenciada à morte de crucificação era uma morte humilhante, era uma morte vergonhosa, era uma morte de maldição. E Jesus, né, se colocou no meu e no seu lugar para nos dar a esperança da salvação, da ressurreição, da remissão dos pecados e da vida eterna. Jesus ficou no meu e no seu lugar. Que você possa refletir nessa mensagem e se humilhar, reconhecer que a cruz, por mais que seja símbolo de morte, é símbolo de redenção, a redenção da nossa alma. É símbolo que significa que o preço foi pago. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala que Cristo tirou todo escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e cravou no meio da cruz. E nessa cruz ele triunfou publicamente, venceu os principados, as potestades, os expôs publicamente, né? E triunfou deles naquela cruz. A cruz, por mais que para aqueles que foram contemporâneos de Jesus e que executaram Jesus naquela cruz, pareceu-se que era o fim, mas na verdade era o triunfo, era a vitória sobre o pecado, era a vitória sobre o poder das trevas, o enganador das nossas almas, o acusador, era a vitória sobre o pecado. Jesus triunfou na cruz, subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, eu quero fazer uma oração, espero que você creia na mensagem da cruz, porque a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a mensagem dessa cruz. Né? Vamos fazer uma breve oração, convido você para abrir seu coração e crer nessa mensagem, que pode salvar a tua alma, perdoar os teus pecados e te dar a certeza da vida eterna, na ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus quando ele vier buscar a sua igreja. Então vamos fazer essa breve oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero declarar que eu creio na mensagem da cruz. E eu creio que Jesus foi crucificado, que ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas e voltará a segunda vez. A cruz não foi o fim de um sonho, não foi o fim de uma esperança, mas foi o começo de um triunfo, de uma grande vitória, porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu os principados e potestades. Hoje eu abro meu coração e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Oro invocando o teu nome, porque eu creio na mensagem da cruz e nós cremos. E por isso assim, ó Pai, declaramos. Oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.